Esse aí sou eu. 25 anos. Já trabalhei para Salesforce, atendi campanhas do PSD, dirigi um documentário para o cinema. Aí os créditos, baco. Mano, ele Esse aí sou eu. Fazendo compras do mês a pé, só para economizar. Pra ser honesto, para poder exercitar um pouquinho, afinal, faz quase 6 anos que eu tô sedentário. Bem, marketing digital, copyright, lançamento 6 em 7, edição de vídeo, todo esse meio eu já estive por dentro e entendo bem como funciona cada um deles. E minha conta tá bem longe de ficar milionária. Pra falar a verdade, a minha conta ela tá com 16 mil reais como reserva de emergência. E é isso. Mas o meu objetivo em te contar isso e comentar isso contigo é falar que os gurus acham que estão sendo estratégicos com você, mas na verdade eles apenas estão sendo táticos. E qual é a diferença disso? Basicamente, imagine que tática é como se fosse a arma propriamente dita, a metodologia, o método. E estratégia é o plano que vai averiguar se aquela tática, se aquela arma vai funcionar bem naquelas condições. Mais ou menos isso. Imagina que tu quer matar uma barata que tá na tua casa, só que você decidiu pegar uma arma, um tanque de guerra pra matar uma barata. Não faz sentido nenhum. Não, tu vai pegar um chinelo ou veneno. É mais ou menos isso que os gurus fazem com você. Eles erram pelo exagero de sal ou pela falta dele. Mas enfim, dito isso, eu quero compartilhar com vocês o que me faz hoje em dia ter a sensação de que, por mais que você faça tudo certinho, pode ser que os resultados da riqueza demorem muito a chegar. Ou você pode simplesmente ter o azar deles nem chegarem. E eu quero mostrar para vocês como que agora, depois disso tudo, depois de trabalhando 6 anos como prestador de serviço e seguindo essas dicas de gurus, o que me faz ter a confiança plena como alguém que blefa muito veementemente num truco para ter certeza que daqui 3 anos eu vou estar muito próximo de estar rico, se não já rico. Eu quero compartilhar com vocês como desenvolver isso para você poder tirar proveito e fazer o mesmo, tá bem? Para isso, eu preciso de contextualizar um pouco antes. Bem, eu sou um prestador de serviço do audiovisual e desde 2020, tá bem? E 80% da minha demanda é sobre edição de vídeos. No começo, eu tentei criar uma agência com amigos e a gente falhou miseravelmente, né? Depois eu comecei a pegar alguns freelas para editar vlogs no YouTube, e aí eu comecei a mudar de nicho, comecei a atender o pessoal de lançamento, fazer VSL, criativos para anúncios, comecei a mexer mais com motion, e aí depois desse período eu comecei a editar vídeos para criação de conteúdo, vídeos longos no YouTube, vídeos curtos para Instagram, TikTok, tá bem? Acho que eu nunca editei algum vídeo pro Kawaii, talvez alguém tenha usado, mas eu não saiba. E hoje em dia, a minha demanda principal que eu foco é em criativos que realmente retém e faz a pessoa querer clicar em Saiba Mais, tá bem? Como vídeos promocionais e vídeos de eventos, tá bem? E durante essa jornada, eu aprendi muita coisa boa, mas muita coisa ruim, muito lixo. Quando estamos no início da nossa carreira, né, nossa jornada como empreendedor, acontece que muitas das vezes, na maioria das vezes, o principal problema é conseguir clientes, vender, e é isso. E muitos dos nossos gurus a gente simplesmente vê falando, esse aqui é o melhor jeito, consegue cliente assim, mas a primeira regra que ironicamente eu irei cagar para você é que todos os métodos, todas as táticas funcionam. Você só precisa encontrar o contexto onde elas funcionam. Se você já ouviu falar sobre prospecção ativa, chamada fria, DM no Instagram, mandar e-mail, prospecção passiva, criação de conteúdo, funil de vendas, amostra grátis, social selling, networking, fazer por um preço menor, a pergunta é: quando, para quem e que contexto isso funciona? É que nem aquela coisa que eu comentei do tanque de guerra. Se a gente for tentar entrar mais profundo nisso, entre matar uma barata com tanque de guerra ou com uma chinelada, a gente pode discutir um pouquinho mais a sério com isso. Como, por exemplo, vamos falar, cara, eu posso matar com chinelo, mas eu também posso matar com veneno. Qual que é a melhor opção para fazer?
Aí vai depender do seu cenário. Cara, o que tu tá precisando? Ah, cara, eu não posso gastar muito dinheiro agora, eu preferia gastar um dinheirinho com pão. Aí eu posso falar assim, pô, cara, mas o dinheiro que você vai gastar ali com esse veneno, você vai poder ter o veneno pra 1 mês, 2, 3 meses? Pô, será que não vale a pena você abrir mão do seu pãozinho agora? Fala, pô, cara, talvez, né? Mas tá, vou pegar o veneno então. Aí eu vou lá e penso, mas espera aí, cara, se eu passar o veneno na minha casa inteira pra poder matar a infestação de pernilongo e barata que tá tendo, pô, vou ter que sair de casa, só que eu tenho que trabalhar agora, mano. E eu não tenho um notebook pra poder trabalhar fora de casa. Puta vida. Não vai fazer sentido realmente comprar o veneno. Entende que quando a gente começa a discutir, isso aqui é só um cenário totalmente bobo, só pra você entender o núcleo da coisa. Você entende que o cenário, o contexto de cada tática é tão importante, e quando você avalia os contextos corretos, para ver se aquelas táticas fazem sentido, é isso que é ser estratégico. Então, os gurus, eles foram estratégicos para com eles mesmos. Mas na hora de passar isso para você, só vai entender isso quando tu comprar dele ou quando tu colocar em prática. O que é foda, tá ligado? Por exemplo, um pai que tá transitando por uma carreira de edição de vídeos, ele quer fazer essa parada ser o serviço principal dele, ele quer que seja o ganha-pão dele principal, e é isso. Não é querer fazendo renda extra, não. Inclusive, isso que eu tô comentando com você não é direcionado para quem tá querendo fazer como renda extra. É para quem tá querendo fazer um trabalho principal. Um cara que tá fazendo essa transição, ele chega todo dia às 19 horas da noite em casa, e ele tem uma filha e uma esposa. O cara vai ter que abrir mão, minimamente, da atenção para ela, para ouvir de um guru que ele tem que criar conteúdo todo dia, postar no Instagram não sei quantas vezes, blá 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 blá, e desconsiderando ainda que ele vai ter que, porra, minimamente editar o vídeo dele ou a imagem dele, seja no CapCut, seja no Canva, sei lá. Para um cara desse, cara, fazer isso vai ser tão mais difícil do que simplesmente ele pegar uma lista de 300, ela pegar várias pessoas aí e começar a spamar, nem que seja um scriptzinho ali de abordagem um pouquinho melhor, não tão genérico, né, levemente genérico, mas depois de 300 arremessos, alguém vai falar, ok, eu preciso do seu serviço. Será que não faria sentido num contexto como esse? E é isso que os gurus fazem. Eles desconsideram o seu contexto, tanto social, econômico, e seja lá quais sejam o contexto onde você está. O mais importante nisso é você identificar as circunstâncias de tempo, de recurso disponível, de seus pessoais e familiares, porque às vezes você não quer abrir mão, até às vezes mesmo algum recurso espiritual, se você for uma pessoa muito espiritualizada, recursos financeiros e o quão rápido aquela abordagem vai levar. Se você precisa de um resultado no curto prazo, no médio, longo prazo, tudo isso vai fazer diferença para você. Tudo se resume a essa tática, essa suposta estratégia. Ela serve para quem, quando e em qual contexto. Sabendo essas 3 respostas, você sabe se é uma boa abordagem para ti. Mas muitos gurus ignoram isso. E o problema é que quando você começa a usar uma dessas táticas que funcionam e que são boas, você cria um grande buraco no seu negócio. Há um pouco mais de um ano atrás, né, para ser exato, deixa eu ver aqui a data, 12 de março de 2025, eu postei um vídeo que se intitula como Meu Plano para Ter Sucesso como Prestador Digital, algo parecido com o que eu estou fazendo com vocês agora. Hoje eu vou compartilhar com você qual que vai ser meu plano para ter sucesso como prestador de serviço no digital. Então, fiz esse vídeo. Adivinhe, eu coloquei um prazo super irrealista para eu poder fazer isso. Eu falei, não, eu tenho que vender high ticket. Até se eu não conseguir colocar esse plano em até no máximo 4 meses, eu tô ferrado. Eu vou falir, a empresa eu vou passar fome. E eu comecei a criar essa pira na minha cabeça. E adivinhe, eu falhei com o plano, mas eu tô vivo, não passei fome, não faltou dinheiro. E aí que eu comecei a perceber, cara, eu acho que eu estou me iludindo, estou comparando, estou me sentindo atrás demais. E quando a gente tá nesse meio, a gente começa a sentir muito atrás, sabe? Se comparando com os outros e tal. E o pior é que quando isso começa a misturar com essas estratégias dos gurus e tal, etc., que não estão contextualizadas na sua realidade, ela começa a se misturar a ilusão das suas metas que não fazem sentido, juntamente com
as táticas que estão falhando, e se você tiver dependente desses planos funcionarem para o seu negócio funcionar, porque, por exemplo, assim, tu precisa fechar a conta no final do mês, então vai juntar metas ilusórias, expectativas nada a ver, planos que não estão funcionando e você dependendo de fechar a conta no final do mês. Misture isso no liquidificador e você tem tipo uma fórmula perfeita para começar a entrar em decadência. Porque basicamente você vai começar a sentir a necessidade de fechar qualquer negócio, por mais bosta que seja o projeto que você esteja pegando. Às vezes prostituir até o teu próprio serviço, fazer com que ele fique muito barato e aceitar oportunidades que parecem ser oportunidades, mas na realidade são uma possibilidade de você virar refém de algum cliente, porque principalmente se você pegar um cliente, ele compor uma boa parte da sua renda, só que ao mesmo tempo ele te prende demais, ele te exige demais, e você fica dependente dele para tomar atitudes, te consumindo tempo, você não consegue pensar em como sair disso. Você fica com medo de transitar, de tentar adquirir um novo cliente, e no meio dessa transição tu perdeu os dois. Porque talvez você acabe deixando de entregar alguma coisa e tu começa a se embolar, tu começa a criar uma bola de neve e ficar refém. É mais fácil você, às vezes, pegar uma melancia gigante inteira e tratar dela, né, pensa assim, uma melancia, do que pegar vários pedacinhos da própria melancia e tentar segurar eles de uma vez só. O que eu tô querendo dizer é, o que adianta ter vários clientes que estão te dando muito trabalho do que ter tipo um cliente bom que vai te dar um único trabalho só. É mais ou menos essa a ideia, entende? Então te consome tempo, você toma atitudes, você aceita condições que não são boas para você e você fica dependente disso. E você não sai dessa zona. E aí, quando você entende essas três coisas, as táticas, quando você sabe que você está numa ilusão e que você precisa sair dela, uma vez que você compreende tudo isso, basicamente você já está muito bem direcionado para começar a sair dela. Basta você começar a se planejar, basta, entre aspas, tá? Não é como se fosse fácil, tá? Mas você vai começar a tentar a se programar para poder ter uma reserva de emergência para caso der errado, você conseguir cobrir os seus custos. Mas existe uma coisinha que eu aprendi que ela é desproporcionalmente mais poderosa que essas coisas que eu acabei de comentar com você. Claro que essas coisas elas vão impulsionar pra cacete o teu desempenho e a tua performance. Mas essa coisinha aqui, cara, que eu vou comentar com você a seguir, cara, ela é desproporcionalmente, bizarramente mais poderosa. Só que para isso eu preciso te contar como que eu cheguei a trabalhar com a agência australiana. Mas, resumindo tudo isso que eu tenho para dizer para você agora, nesse último tópico, que é um dos maiores insights que eu tirei nesse momento, é quando você não precisa fazer alguma coisa que é o melhor momento que você deveria fazer. O que eu quero dizer com isso? É não espere a água bater na bunda para você começar a se movimentar. Se você tá sobrando dinheiro, se tu tá não precisando fazer nada, se não tá precisando porque tá dando tudo certo, é o melhor momento para você arriscar e falhar, porque se você falhar, tu vai ficar no 0 a 0 pelo menos. Tu vai ter tempo de consertar. E esse é o resumo dessa primeira parte, desse insight. E agora indo para a famosa agência australiana. Quando eu era criança, e até mesmo no ensino médio, eu via meus pais, alguns colegas jogarem truco, e mesmo que eu nunca aprendi de fato a jogar truco, eu conseguia sentir uma coisa. Era possível saber, sentir quem iria ganhar apenas observando a maneira com quão confiante ou ousado era o truco da pessoa. E aí eu me perguntava, será que a resposta para isso é a ousadia? É a confiança propriamente dita? Então, em 2022, eu acabei trabalhando com uma empresa australiana, uma agência, só que eu cheguei nela de uma maneira um pouquinho mais inusitada, para mim pelo menos. Eu comecei a entrar em contato com um rapaz no LinkedIn chamado Renan, que é um editor de vídeos que já editou pra Netflix, HBO, uma caralhada, ele tem um portfólio muito foda. Ele foi uma inspiração pra mim nesse momento, e eu comecei a trocar ideia com ele no LinkedIn e tal, etc. Mas resumidamente, a gente acabou se aproximando bastante, troquei ideia com ele no WhatsApp, e basicamente eu acabei ajudando ele também a estruturar uma comunidade pra ele no Discord,
para um futuro curso que ele ia lançar. E acabou que, aleatoriamente, um dia ele chegou em mim e falou assim: Hit, apareceu uma oportunidade para eu fazer uns freelas para uma agência chamada The Company Keep. Só que eu não quero fazer, não tô afim não. Tu topa? Aí eu falei, porra, manda pro pai aqui, tá ligado? Eu aceito. Era uma coisa que eu tava super afim, eu tava super imerso em aprender inglês, já tinha aprendido inglês, eu queria poder... Porra, eu sonhava em estudar no Japão, galera. Antes de começar a trabalhar com edição de vídeos, eu tava me preparando pra mudar pro Japão. Então, tipo, eu falei, cara, manda pra mim, bora. Então, eu quis muito... Eu tava muito focado nesse entrosamento, nessa troca de cultura e experiência e networking, acesso e o cacete, né? E eu decidi seguir isso porque eu me lembro que nesse mesmo tempo me surgiu uma oportunidade de eu trabalhar fixo, remotamente, por uma agência brasileira, que eles iam me pagar mais ou menos uns 3 mil fixo por mês. Só que na época eu não sabia se eu ia dar conta de atender os dois, a agência e a brasileira e a australiana. E como eu estava mais focado na questão do network, poder falar que eu atendi um cliente gringo, que doido, cara, que da hora. Então eu fui nisso. Mesmo sabendo que a demanda da agência gringa poderia ser até poderia ser menor. Claro que a minha hora, o valor por hora seria maior, só que no final poderia ser que eu ganharia muito mais com a agência brasileira, porque seria todo mês o mesmo valor, né? Mas enfim. E aí, cara, foi nesse momento que eu aprendi o meu segundo maior insight, tá? Que ele foi melhorando ao decorrer do processo. Até hoje em dia ele foi melhorando. Que é, networking é muito mais importante do que você ser o melhor no que tu faz. É bem mais importante para você conseguir alcançar coisas maiores. E aí, esse meu segundo insight foi melhorando conforme o tempo e ele se transformou no seguinte. Segunda cagação de regra, ironicamente. 60% dos seus clientes que você for adquirir, eles têm que você tem que sentir, ter uma certa confiança que eles vão te agregar com uma dessas três coisas: networking e acesso, autoridade e indicação. Se dos 60% do seu cliente, um deles não te garante isso, ele não merece ser o seu cliente. Eu literalmente falo isso, ele não merece porque você pode se ferrar. E 40% dos seus clientes, você tem que pensar em adquiri-los única e exclusivamente pensando em, pelo dinheiro, pelo meu desenvolvimento profissional e pelo meu desenvolvimento técnico e portfólio e experiência. É para isso. E entenda que o 60% pensando em network, indicação e autoridade, entenda que muitas das vezes isso na prática vai significar em você fazer ou alguma coisa de graça, ou talvez até por permuta, ou simplesmente fazer uma oferta com um preço muito irresistível. Pensando nisso, pensando no que ele pode te dar de volta. Levemente interesseiro, a juntar os dois mundos. Você tem um interesse? Eu tenho interesse. Nossos interesses se casam bem. Então bora. É ser super honesto quanto a isso. Não é querer passar o rodo em ninguém, não. E é muito importante você entender que indicação, nem todo cliente também vai te indicar. Vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo, que esse cliente, ele acabou que caiu nos 40% meu, que me ajudou na minha experiência no portfólio e tal, etc. Mas que ele não caiu na indicação, que foi um cliente que ele tem uma agência de marketing e a cada uns 3 meses ele me passava uma demanda que eu atendia, porque a empresa dele não conseguia dar conta. E por que eu sabia disso? Bom, primeiro, é uma agência de marketing. Se ela está terceirizando um freelancer, é porque tem alguém ali que não está conseguindo entregar alguma coisa, né? Ou ele não tem um profissional. E aí ficou assim por acho que uns 2 anos. E chegou num certo momento que ele também chegou assim e me falou, cara, Richelle, será que você não consegue preparar um curso, um workshop, um treinamento pra gente poder aplicar aqui na empresa? Então esse foi a deixa pra eu entender que, tipo assim, cara, a partir do momento em que ele conseguir um profissional que vai estar lá fisicamente trabalhando na agência dele, ele não vai me passar mais nenhum serviço e ele nem vai indicar eu, porque ele vai conseguir atender. Então ele não vai me indicar mais. Então se eu tivesse pego esse cliente pensando em indicação, eu já estaria errado. Sacou? Então seja um pouquinho mais sagaz quanto a isso, tá bem? E tendo isso em mente de maneira intuitiva, foi o que eu fiz com a empresa australiana assim que eu entrei na agência, assim que eu comecei a prestar serviço para eles. Que foi basicamente o seguinte: assim que eu entrei, no mesmo ano, no final de 2022, eles fizeram uma férias coletiva. A empresa tem uma cultura super da hora, tá ligado? Super família mesmo. E os caras começaram a... Deixa eu até abrir aqui a janela porque tá um pouco calor. Mas os caras, eles começaram basicamente a fazer uma férias coletiva
E essas férias coletivas saíram, todo mundo foram pra praia. E o que aconteceu depois, cara? Eu falei assim, putz, eu comecei a ver as fotos que a galera mandou lá no Slack. O Slack é tipo um Discord corporativo, tá ligado? E aí eu vi, pô, cara, putz, bem que eu gostaria de estar junto com eles lá. Pensa, tá lá na Austrália trabalhando com os caras, que loucura que seria do cacete. Aí eu pensei, pô, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a foto que eles tiraram da galera tudo junto ali e vou editar no Photoshop e fazer uma montagem. Fiz essa montagem e mandei pra eles. Só que além de eu ter mandado a montagem pra eles, eu gravei um vídeo mostrando como que eu fiz isso, como que foi a minha ideia, todo o processo de desenvolvimento disso e mandei junto. E coloquei a seguinte mensagem lá pra eles. Eu falei assim, pô, eu não pude estar aí junto com vocês, mas essa foi uma maneira de eu poder encontrar, de estar mais próximo com vocês. E aí depois mandei uma foto com uma mala e falei, bom, e fiz um aviãozinho de papel. Bom, quem sabe numa próxima vez eu esteja junto aí com vocês. Eu mandei essa, deixei assim. E cara, pelas próximas 3 horas, eu fui à conversa ali no Slack. Cara, foi tipo assim, eu me senti realmente uma estrelinha ali no momento. E o CEO, dono da empresa, da agência, me marcou respondendo assim, Hit, quem sabe na próxima você tá aqui. Eu falei, caraca, que da hora, cara, que loucura. Eu falei, ano que vem eu tô na Austrália, cara, ano que vem eu tô na Austrália. Foi isso que eu pensei e tipo, deu muito bom, cara. Foi o que eu pensei e deu bom. Eu comecei a conversar muito mais com a minha head de produção, trocar umas ideias legais sobre vida mesmo, não só sobre trabalho e tal. E cara, eles me desligaram no final das contas. Tipo, eu fiz meio que tudo certo, que eu podia estar investindo de tempo, ele era o cliente perfeito para eu estar gastando essa energia com isso, mas no final deu errado. E lembra que eu comentei com vocês logo no começo do vídeo que você pode fazer tudo certo, mas mesmo fazendo tudo certo, os resultados da riqueza podem demorar e você pode dar o azar de dar errado. É justamente isso que aconteceu comigo. E a partir desse momento, eu comecei a ficar um pouquinho, meio que inconscientemente, eu comecei a ficar um pouquinho desanimado. Falei, pô, cara, gastei energia da pega. E continuei, né? Durante essa jornada, até mais ou menos 2024, 2023, eu sempre atendi as pessoas como se elas fossem fazer da maior garra possível, fazer as coisas acontecerem e acreditar que vai dar certo, sem ser tão criterioso, sem ser tão seletivo. Faltou um pouquinho de seletividade e pensar assim, cara, pô, mano, será que esse cliente vai me gerar algum retorno? Eu botava muitas fichas de confiança nisso. E foi um dos meus principais erros. Na época em que as táticas dos gurus funcionavam para minha realidade, quando eu ainda morava com meus pais, até 2023, foi um momento perfeito para eu, literalmente, fazer preços baixos, fazer por parceria, fazer networking. Só que o que eu fiz de errado? Eu investi nas pessoas, nos projetos errados. E até nos projetos e nas decisões que eu fiz certa com essa da empresa australiana, eu tive o azar de não ter tido um ROI no final. A única coisa que eu tô podendo fazer é me debruçar da autoridade, chegar aqui no vídeo para vocês e falar, cara, eu atendi o maior CRM do mundo, porque essa agência australiana atendia e ainda atende a Salesforce, que é o maior CRM do mundo, cara. Então é um puta portfólio e é da autoridade. Só que essa é a primeira vez que eu tô me promovendo publicamente, então eu não pude colher muitos frutos em relação a isso. Então é assim que eu, como um rapaz de atualmente 25 anos, com a experiência profissional e técnica que eu já me considero acima da média, ainda não faço 10 mil reais por mês. Porque o que aconteceu? Depois desse período, misturou o quê? Frustração de não ter dado certo. Eu investi as estratégias corretas com as pessoas erradas que não me geraram retorno. E depois, em 2024, eu me mudei e comecei a morar sozinho. Então eu já comecei a ficar com um pouquinho mais inseguro de arriscar as coisas. Só que ainda não tinha entendido qual que era o meu erro. O que eu estava fazendo de errado, né? No meu contexto. E aí eu pensei, putz, cara, e eu comecei a criar aquele medo que eu falei, aquela bola de neve que eu comentei no começo do vídeo, começou a se formar ali, e eu fiquei, porra, cara, que merda. E eu comecei a aceitar cada vez mais
projetos que não estavam agregando, que só estavam consumindo meu tempo. Eu comecei a me dar até um burnout por conta disso, tá ligado? Eu não sei se de fato eu tive. Sobrevivi, tô me sentindo bem agora. Mas é isso. No entanto, em 2025, só deixa eu ressaltar uma coisa. Esse negócio que eu falei dos 60% dos clientes e dos 40%, pode ser que seja uma proporção diferente também. Analise bem o seu contexto. É o segundo maior insight que eu tive. Foque em ser seletivo em ter os seus clientes. Se ele não vai te se o Zezinho que você atendeu, ele vai te oferecer o network dos drogados do bairro, o que tu vai querer com isso, mano? A não ser que você faça alguns serviços secundários ilegais aí, né? Aí pode ser que seja um puta networking pra você, mas na grande maioria dos casos fazer network com o Zezinho não vai te ajudar em nada, né? Convenhamos. Então, esse foi o segundo maior insight que eu tive. Mas aí, como eu falei, em 2025 aconteceram duas coisas da metade do ano e no final do ano que me fizeram criar aquela confiança e a ousadia de quem joga um truco e blefa tão bem que você sente que ele vai ganhar. Em julho para agosto, um parceiro editor meu, que eu fiz networking com ele e a gente desenvolveu uma conexão muito forte mesmo, tipo de um ajudar o outro e trocar ideia sobre vida, sobre negócio e o cacete. Ele me passou um cliente, porque ele não ia conseguir atender e porque ele não queria trazer concorrência, porque era um cliente do mesmo nicho. Ele falou, Rich, fica pra você, sem intermediação, sem nada. E o que aconteceu? Esse cliente começou a virar recorrente. Eu não sabia que ele ia ser recorrente. Ele apareceu uma vez, no primeiro mês, apareceu no segundo, apareceu no terceiro, e eu fiquei, opa, terceiro mês aqui comigo? Estranho. E eu comecei a sentir uma confiança. Falei, opa, parece que agora o meu dinheiro está começando a ficar um pouquinho mais estável. E foi essa mínima segurança que eu já comecei a movimentar de maneira diferente. Um outro cliente meu falou que ele ia patrocinar um evento e ia viajar para próximo daqui onde eu moro, que ia acontecer um evento em Alphaville, Barueri. E eu falei assim, cara, ela me pediu um vídeo para esse evento. E se eu falar assim, cara, será que você não consegue descolar um ingresso aí para mim, para eu acompanhar vocês e tal, etc, a gente se conhecer e tal? E elas conseguiram descolar o ingresso pra mim e eu fui no evento de graça, cara. Eu falei assim, não, vou gravar uns vídeos ali, fazer umas edições e entregar, pô, como uma espécie de, pô, obrigado. Só que no final, meu cliente quis pagar esse vídeo mesmo assim, o que foi bom pra mim. Só que o que eu não te contei é que fora o network que eu fiz nesse evento, durante esse período que eu tava viajando, eu fiquei na casa de um outro amigo meu ali na região, e eu fiquei editando um vídeo, que eu até levei o meu notebook, pra um designer que é amigo meu. E esse designer foi ter editado esse vídeo pra esse cara. Eu quis editar, tipo, com uma amizade mesmo. Falei, pô, cara, não, te ajudo, vamos fazer um vídeo, te ajudo a fazer o roteiro, edito ele pra ele. E fiz o meu melhor pra esse vídeo. Literalmente eu coloquei meu melhor. Pra ajudar, porque ele, pô, o cara já dormiu na minha casa, a gente já trocou bastante ideia. Queria ajudar o mano, sem pensar nada em troca. Sem querer pedir um design depois no futuro pra ele e tal, etc. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, tipo assim, de decisões assim nos últimos anos, literalmente. Eu ajudei um cara e esse cara conseguiu me entregar um cliente que eu fechei com ele um projeto de 3.000 e poucos reais e depois esse mesmo cara me passou um projeto de 40 vídeos para eu dirigir assim, né, para eu tomar conta de uma campanha, de um evento do partido político, de um dos maiores partidos políticos do Brasil, o PSD. Cara, não vou entrar em detalhes aqui, eu não me preocupei muito sobre questões políticas, mas enfim, cara, eu dirigi essa campanha, esse evento aí de 40 vídeos. Eu falei, caralho, que loucura, mano. E foi assim, eu entreguei o vídeo pro designer, no mesmo dia, o cliente desse meu amigo designer viu o vídeo e ele amou. E ele pediu um vídeo pro dia seguinte, eu não sabia que era ele ainda. Só que aí eu falei, pô, cara, o cara vai me pedir um vídeo pro dia seguinte, não, que merda. Eu já fiquei assim, não, vai ser mais um daqueles clientes que pede tudo pra amanhã, que acha que tudo gira em torno dele, que vai apressar e o cacete. Só que esse cara se demonstrou um pouco diferente, porque ele mostrou que, pô, ele falou assim, cara, eu sei que isso aqui é uma doidura, é pra ontem, no caso era pra amanhã, mas vamos falar que era pra ontem. Ele falou assim, na prática era pra ontem, era pra gente ter entregue ontem, só que a gente não entregou. Será que você consegue entregar amanhã? E assim, a gente é uma produtora, a gente tá direto com demanda aqui e tal, etc. Eu sei que isso aqui não é o ideal e tal, etc. Mas me fala aí, vê se você consegue fazer esse vídeo pra amanhã e a gente acerta. E a gente nem conversou sobre preço.
Como ele se demonstrou um pouco mais compreensível, eu resolvi riscar e fiz. E cara, entreguei, madruguei um pouco, voltei pra minha cidade, né, que eu tava em viagem, terminei o vídeo e entreguei pra ele. Cara, ele amou, aí foi aí que a gente fechou esse projeto de 3 mil e depois ele me passou esse projeto de R$7.300 de 40 vídeos do PSD. E não eram 40 vídeos diferentes, eram meio que variações. Eu fiquei, porra, mano, do caralho, velho, que loucura, cara. Então, qual que aí passou assim pela minha cabeça? Cara, qual que foi a diferença do passado, de quando eu ajudava as pessoas, de quando eu trabalhava, de quando eu dava o meu melhor, de quando eu fazia tudo isso, porque eu sempre fiz isso a minha vida inteira. E aí que estralou na minha cabeça, eu falei, Richelle, é isso. Você fez o que você sempre fez, só que agora foi com a pessoa certa. Só que você fez isso de maneira genuína, não esperando nada em troca. Não esperar nada em troca não é resposta, tá? Só pra falar, estou te falando que foi uma coincidência. Foi justamente quando eu fiz pensando sem pensar nada em troca que deu certo. Inclusive o negócio da agência australiana foi pensando em querer ajudar de maneira genuína. Só que deu certo, deu ROI, entende? E aí que foi que eu pensei, falei, cara, e se fazendo isso de maneira genuína com a pessoa certa deu muito retorno pra mim? E se eu começar a ser mais espertinho e ser mais seletivo e falar, cara, vamos tentar fazer ali um projeto pra alguém que possa realmente me dar um retorno, que ele vai me gerar ou um acesso, ou um puta networking, ou uma puta autoridade, ou uma puta indicação. Vamos começar a fazer isso mais intencionalmente. E aí quando, eu tive essa visão, eu falei, cara, é isso. Eu comecei a surgir aquela confiança. Primeiro, porque eu tive a aprovação que realmente pessoas importantes e trabalhos super importantes super aprovaram, começaram a pagar pau pro meu serviço. Então, aquela insegurança que eu tinha se eu realmente era um profissional acima da média, popa, check. Então isso me ajudou a ter mais confiança em mim. E depois de ter entendido que a nuance era ajudar as pessoas que possam te dar moeda de troca em volta, foi que me fez conseguir enxergar. Falei, cara, eu vou dar certo de um jeito ou de outro. E isso foi em dezembro de 2025. E aí no final de janeiro de 2026, eu falei, cara, e se eu tentar fazer aquele plano que eu tentei fazer no começo de 2025, de tentar vender high ticket, dar certo agora? Eu falei assim, tá, cara, mas pensa, qual que é a vantagem que eu tenho que outros prestadores de serviço têm? Eu lembrei, pô, cara, eu trabalhei com uma empresa australiana, estrangeira, falava inglês, cara. E se eu conseguir exatamente os mesmos tipos de cliente que eu tenho no Brasil, que me pagam 3 mil, 2 mil, 1.000, só que na moeda estrangeira, que me pagam em dólar, esses mesmos valores, 3 mil, 1.000, 2 mil, só que em dólar. Porra, tô feito, cara. Tipo assim, vai ser do caralho. Então esse vai ser o meu high ticket, eu pensei, porque vai ser mais fácil, eu não vou precisar me convencer tanto, eu não vou precisar provar que, nossa, esse valor super caro que você tá pagando vai dar retorno e o cacete. Eu não preciso me preocupar com isso. É só eu conseguir os mesmos clientes que eu já tenho, só que do outro lado do país. Quer dizer, do outro lado do país, em outro país. É isso. Foi exatamente o que eu comecei a fazer. De janeiro até fevereiro, cacei um gringo, achei um cara de uma maneira inusitada que eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas, pô, me conectei muito foda com ele. Ele me pagou $300 num vídeo de 10 minutos pro YouTube que eu editei. Coloquei meu melhor nesse vídeo. Porra, compensou pra cacete monetariamente, só que esse cara que se tornará um possível cliente, ele entra tanto nos 60% como nos 40%. Porque ele vai me pagar bem, porque é em dólar. Ele vai me oferecer um puta network porque ele é um puta expert no que ele faz, ele é muito bom no que ele faz, ele tem muitos acessos. Pode me oferecer, consequentemente, pode me oferecer com muita indicação, porque ele faz vídeos pro YouTube. E vai me ser uma puta experiência profissional, porque ele é tão exigente, chato, perfeccionista quanto eu. Então ele vai me fazer melhorar profissionalmente, tecnicamente, vai me gerar network, vai me gerar autoridade e vai me gerar possivelmente alguma indicação no futuro. Porra, é um match perfeito. E a call que a gente fez, cara, foi uma call que a gente se entrosou muito bem. Ele passou as referências, eu falava referências, ele entendia as referências e vice-versa, cara. Então, aí que eu tive aquela resposta que eu fiz há um pouco tempo atrás. Eu falei, cara, será que ousadia e confiança é resposta pra isso? Porque como eu cheguei nesse cara, eu fui muito ousado, porque eu tinha visto, basicamente, um threads, que ele falou assim, estou precisando de editores que moram ou na Europa, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos. Ele falou assim.
Aí eu falei, pô, fudeu, eu não moro em nenhum dos 3 lugares. Só que sabe o que eu fiz? Eu menti pra ele. Eu preenchi o formulário, falei que eu moro, porque tipo, eram 3 perguntas, meu nome, e-mail e um checkbox ali, que você morava numa dessas regiões e um link pra um portfólio. Eu menti, eu falei, moro nessa porra desse vídeo, moro nessa porra desses lugares, em um desses lugares, só que no link do portfólio eu fiz um vídeo personalizado pra ele. E me apresentei, vendi o meu peixe. Falei, cara, se você tá precisando de editor, tipo assim, eu faço tudo que tu tá precisando, sei todas as habilidades de edição que tu precisa, também só que sei muito mais. Sei sobre tráfego, entendo sobre estratégia, business, citei os nomes famosos como o Branson Russell, o cara do Fórmula de Lançamentos, o Alex Hormozzi, uns gurus aí fodas de business. Citei tudo e eu falei assim, cara, ainda assim consigo gerenciar uma equipe. Então, se você precisa de um editor desse, que além de saber tecnicamente essas coisas de edição, entende sobre o mercado, sabe tráfego pago, o cacete e tal, e vai liderar ainda assim uma possível equipe, cara, eu sou essa pessoa. Mas, se você julgar que isso não é o suficiente, que você ainda precisa de alguém que mora numa dessas regiões, eu vou entender. E claro que eu sei que você também precisa do meu portfólio, então no link abaixo desse vídeo vai estar meu portfólio para você poder ver. E, cara, eu me vendi assim, eu fui ousado, cara. Então, tipo, porra, deu muito certo, cara. Então, quando eu senti aquela confiança que eu falei que através desses 2 acontecimentos que aconteceu em 2025, que foi lá o cliente que tem aparecido no meio do ano, que eu recebi de um outro editor, o bagulho do PSD, foi que eu comecei a me vislumbrar. Eu consegui literalmente, como se eu estivesse vendo uma gravação do futuro, do Richelli do futuro, só que agora no presente, porque eu tava enxergando. E a partir do momento que você consegue enxergar isso e ver com tanto detalhe, você se imagina ali, você começa a ficar meio que louco, obcecado por isso, tá ligado? E a confiança e a ousadia começa simplesmente a externalizar. Então a resposta do cara que blefa no truco não é a confiança e a ousadia que é a resposta. É simplesmente porque ele tá se vendo tanto, ele consegue se enxergar tão bem porque ele entende todas as circunstâncias do game. No caso, eu entendo as táticas, eu entendo os contextos, as falhas, os pontos ruins, que eu consigo mesmo assim me ver no final tendo sucesso. E a confiança e a ousadia vai ser uma externalização natural disso que você está enxergando. Entende? E é por isso que, por mais que agora esse cliente gringo, a gente se entrosou muito bem, ele me deu um pé para trás. Há uma semana atrás, ele falou, cara, infelizmente eu não vou conseguir pagar você recorrente. Então, por enquanto, vamos deixar isso em stand-by. E eu fiquei tipo, porra, beleza, merda. Mas isso não deixou eu, tipo, pra baixo. Falei, cara, não, vamos tentar ajudar ele a crescer o business dele. Ele também tem os produtos e os serviços que ele vende. Vamos tentar ajudar ele. E aí, ele podendo me pagar, pô, ele vai me pagar por isso. Sem contar que eu vou ter ajudado ele com a parte de business. Então, tipo assim, se eu crescer com ele desde o começo, e ele é um puta expert. Ele tem, tipo, muito conhecimento, ele faz coisas muito foda. E foi isso, cara. Eu tô já me alongando aqui, dando muitos mais detalhes, mas é isso. Seja mais intencional, seja seletivo com os clientes que você realmente deseja atender. Eu sei que a necessidade, às vezes, vai fazer você tomar algumas atitudes, mas se prepare, faça uma reserva para você se preparar para esses momentos, porque esses saltos de riscos e de fé, eles precisam ser feitos. Seja seletivo com seus clientes. Entenda as táticas em quais contextos elas vencem. E pense no networking. Inclusive, compartilhando com vocês aqui, as 2 pessoas que eu tenho no meu alvo, que eu acho que vão ajudar em projetos ambiciosos, que elas também vão gostar de estar participando, são 2 brasileiros. Thay Dantas e Raul Sena. Vocês estão na minha mira. É isso. Espero que esse vídeo tenha sido do caralho pra vocês. Que isso tenha te ajudado. E é isso. Se esse vídeo tiver 10 views, 20 views e tipo assim, com uma retenção boa, eu já vou estar super feliz, porque vai estar ajudando umas 10, 20 pessoas com retenção boa. Se você chegou até aqui, manda, esse vídeo foi do caralho, tá ligado? E é isso. Te vejo futuramente. Ou não.